vamos ver algumas aplicações desse resultado a casos simples, mas fisicamente importantes. Vamos ver o primeiro exemplo de uma partícula num potencial central, ou sob uma força central. Isso quer dizer que a hamiltoniana é P2 sobre 2m mais V de R, onde, evidentemente, R é o módulo do vetor posição da partícula. Estamos usando coordenadas cartesianas aqui, tá? X, Y, Z. Esse vetor é o vetor que tem componentes Px, Py, Pz. Vamos ver. Significa que aqui, ó, n igual a 3. Um sistema com 3 graus de liberdade. Uma partícula no espaço. Então vamos ver como fica essa igualdade aqui, neste caso da partícula num potencial central. Então neste caso, esta igualdade aqui isso aqui vai ficar uma soma. Olha só, para a gente não perder tempo escrevendo mais do que necessário. Isso aqui é a soma de 1 até 3, o sistema tem 3 graus de liberdade, de x derivada de h em relação a x, que é derivada de v em relação a x, mais y derrom de v derrom de y, mais z derrom de v derrom de z, que é a mesma coisa que r escalar gradiente de v. Isto aqui é exatamente x derivada de v em relação a x, mais y derivada de v em relação a y, mais z derivada de v em relação a z. Numa notação vetorial mais econômica. E olha para cá. Isso aqui vai dar valor médio de soma de 1 até 3 de px derivada de h em relação a px. Olha, isso aqui é o mesmo que a soma dos quadrados das componentes, né? Então a derivada de h em relação a px é px sobre m. Depois, py vezes py sobre m, mais pz sobre m. Então isso aqui, ó, é p escalar p sobre m, que é o dobro da energia cinética. Isso aqui é P2 sobre m, que é o dobro da energia cinética. Então isso aqui é 2, valor médio de T. Então neste exemplo, ainda vamos levar isso um pouco mais à frente, o teorema do virial relaciona o valor médio da energia cinética ao valor médio de coisas relacionadas à energia potencial. Tá? Mas essa parte aqui da energia potencial ainda pode ser escrita de uma maneira mais conveniente, que é a seguinte. Como V é uma função só de R, então, por exemplo, derivada de V em relação a x, pela regra da cadeia, é derivada de V em relação a R, derivada de R em relação a x. Como R é raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, essa derivada aqui é x sobre R.
Como isso vale para cada componente, exatamente do mesmo jeito, trocando x por y, depois por z, isto aqui, vetorialmente, implica que gradiente de v pode ser escrito como r sobre r dv. Então, nós podemos evitar o cálculo desta integral lembrando do teorema da divergência. O teorema da divergência diz que a integral de superfície ao longo de uma superfície fechada de um campo vetorial é igual à integral da sua divergência estendida ao interior, à região interior à superfície fechada, ou seja, a região V é limitada por essa superfície fechada S. Se nós usarmos o teorema da divergência aqui, ó, vejam, neste nosso caso, o campo vetorial A é o vetor R, é o campo vetorial R. Então isso aqui dá integral estendida à região interior do recipiente da divergência de R dV. Agora me digam lá, quanto dá a divergência de R? Exatamente 3. Porque a divergência de um campo vetorial em coordenadas cartesianas é derivada da componente x em relação a x, mais derivada da componente y em relação a y, mais derivada da componente z em relação a z. No caso, o campo vetorial sendo R, as componentes de R são x, y, z. Então, cada derivada dessas dá 1. Então, essa divergência aqui vale 3. Então, nós não precisamos calcular integral nenhuma, porque isso aqui é 3PV. E quanto é a integral estendida ao volume de dV? É o volume do recipiente. Então, isso aqui é 3PV. V é o volume do recipiente que contém o gás. Então, por enquanto, nós chegamos ao seguinte resultado. Duas vezes o valor médio da energia cinética é igual ao produto 3PV. Agora, o que diz o teorema da equipartição da energia a respeito do valor médio da energia cinética de um átomo do gás? Exatamente. 3 meios de kT. Teorema da equipartição da energia. Diz que o valor médio da energia cinética de cada partícula é 3 meios de kT. Uma partícula. Eu não vou usar T para temperatura, porque nós temos usado T para energia cinética, tá bom? Então, eu vou usar essa letra θ maiúscula aqui, ó, para indicar a temperatura absoluta. Isso aqui é temperatura absoluta. Para n partículas, é só multiplicar pelo número de partículas. Então, o valor médio de T, o valor médio da energia cinética do gás é 3 meios de NK. K é a constante de Boltzmann, vezes a temperatura absoluta. Onde N é o número de átomos do gás. Então, finalmente, nós ficamos com 2 vezes o valor médio de T, que é 3 meios
igual a 3 PV. Isso dá PV igual a NK θ, que é a equação de estado de um gás ideal. Isso é exatamente a mesma coisa que o PV igual a nRT. Porque este N maiúsculo é a mesma coisa que o número de moles vezes o número de Avogadro. Número de Avogadro vezes constante de Boltzmann é o que costuma se chamar de constante dos gases R. Então isso aqui é o N minúsculo RT. K é a constante de Boltzmann. E θ é a temperatura absoluta. Então vocês veem que, aliado ao teorema da equipartição da energia, o teorema do virial permite uma demonstração rápida e elegante da equação de estado de um gás ideal.